Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu vou ser muito objetivo, considerando a extensão da pauta e, ao mesmo tempo, a nossa expectativa em relação a este veto. Não tem sido simples o debate sobre essa questão, mas eu quero fazer minhas as palavras do presidente do Sinti-Sama, Humberto, na reunião de líderes. Esta casa, nas duas últimas oportunidades, assumiu uma posição em defesa da SEDAI, pública, estatal e indivisível. Na primeira oportunidade, revendo deliberação da maioria, quando da aprovação do acordo de reajuste fiscal feito pelo Estado com o governo federal, depois da imoral pressão para privatizar a SEDAI, esta casa que, por sua maioria, autorizara a submissão das ações da SEDAI, como garantia ao empréstimo feito ao Banco Paribas, que eu não chamo de banco, eu chamo de lavanderia, porque é uma instituição bancária conhecida e que tem uma reputação no mundo inteiro. De qualquer maneira, foi o único banco, chega a ser uma coisa escandalosa, foi o único banco que na 1/10 hora se apresentou para fazer o empréstimo. A exigência do governo federal, aliás, com o patrocínio do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Luiz Fux, a exigência de colocar como garantia as ações da SEDAI. É preciso dizer, não como garantias de pagamento, a exigência da privatização. E naquele momento, esta casa, por sua maioria, reitero, concordou. Logo depois, já num momento de mais reflexão, esta casa aprovou um dispositivo autorizando o Poder Executivo a substituir as ações da SEDAI pelo resultado de decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenava a União a restituir à SEDAI aquilo que indevidamente fora recolhido em função do imposto de renda cobrado à companhia. Portanto, a partir daquela deliberação, a SEDAI já estava minimamente preservada. Mas, e é preciso dizer isto agora, era autorizativo. O governo do Estado, portanto, autorizado por esta casa, dispôs desse instrumento, substituir as ações pela condenação, por aquilo a que a SEDAI faz jus. Aliás, um volume de recursos maior
do que o empréstimo contraído. Logo depois, já neste ano, e é o tema agora, esta casa aprovou a retirada de vez da SEDAI, vou usar uma expressão, da bacia das almas. A SEDAI excluída totalmente da exigência de privatização do governo federal. E aí, a totalidade dos presentes, se eu não me engano, 54 deputados, votaram favoravelmente a supressão do dispositivo que possibilitaria a privatização da SEDAI. E era o período pré-eleitoral. Os sedaianos estiveram aqui, acompanharam a votação e saíram daqui convencidos de que a posição assumida no Poder Legislativo pelos 54 presentes era uma posição irreversível e era um compromisso. Mas era o período pré-eleitoral. Eu quero, senhor presidente, fazer minhas também as palavras do deputado Jair Bittencourt, na reunião de líderes. Poder Legislativo está completamente desmoralizado e desrespeitado. Desrespeitado pelo Poder Judiciário, desrespeitado pelo Ministério Público Federal, desrespeitado por tudo. Mas, disse ele, devemos analisar se nós próprios não somos os culpados, que não estamos nos fazendo respeitar. Não sei se reproduzir com total clareza, deputado Jair Bittencourt, a sua manifestação. E disse ele, se nós, porventura, não confirmarmos a deliberação anterior, objeto do veto do governador, aí sim que nós estaremos assinando a colocação do Poder Legislativo de vez na sepultura, que não mereceremos nenhum respeito. Não houve nenhum parlamentar na reunião de líderes que tenha se colocado favoravelmente ao veto, mas houve um escapismo, e é preciso, se queremos ser respeitados, que cada um assuma aqui, de viva voz e no seu voto, a posição. Por quê? Porque agora, mesmo o governador eleito se manifestando contra a privatização da SEDAI, vem mais um ato de terrorismo, insinuando a possibilidade do acordo de recuperação fiscal correr risco através de qualquer decisão do governo federal. Mas o governo Temer está acabando. Aliás, sem nenhuma autoridade política e sem nenhuma autoridade moral. E o futuro presidente da República, que tem sido representado em diversos ambientes por qualquer dos seus filhos, tem aqui nesta casa um representante que em todas as oportunidades, o deputado Flávio Bolsonaro, eleito senador, votou contra a privatização da SEDAI. Deputado Paulo Ramos. Obviamente que isto representa, na minha avaliação, sem nenhuma dúvida, a posição do presidente eleito. A não ser, e eu não acredito, que estejamos diante de um grande estelionato.
quando no período pré-eleitoral assumem uma posição e depois da eleição assumem outra posição. Eu não acredito. Chegamos, senhor presidente, e é preciso dizer isto: a desfaçatez de um parlamentar que agora se apresenta como representante do futuro governo dizer que votaria para derrubar o veto, desde que os 36 primeiros votassem pela derrubada. Ora, veja só, é duro. Quer dizer que depois do veto derrubado, comuniquei ao governador eleito que uma vez 36 votando pela derrubada do veto, eu votaria também pela derrubada do veto. Para concluir, por favor, deputado. Ora, veja só, nem precisaria dizer assim: enfia o seu voto naquele lugar que o veto já foi derrubado. Então, senhor presidente, a bem da verdade, se esta casa quer ainda merecer o mínimo respeito, o mínimo, este veto tem que ser derrubado pelos mesmos 54 votos que votaram favoravelmente ao discurso. Para concluir, por favor. Então, senhor presidente, o voto responsável, o voto que afirma ser o poder legislativo um verdadeiro poder, é o voto sim para derrubar o veto, senhor presidente.